Olá, pessoal, eu venho aqui, agradecer por você ter essa motivação de ter entrado nesse grupo, de nós começarmos algo de história melhor para nós e para os nossos filhos, atípicos. E creio que Deus tem para nós é muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, entendeu? Então aqui nós temos vários tópicos que nós vamos aprender e dividir o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando. Se algo você tiver dúvida, se algo você tiver triste com a situação e não está conseguindo controlar, coloque aqui. Você não está abrindo a tua vida, você está dividindo algo para que você venha melhorar, para que você venha ajudar o teu filho ou a tua filha, ou aquele, até marido, esposa. Eu tenho testemunho aqui na cidade de Batatais, que pessoas que viram a minha postagem do curso me procurou e descobriu que estava com 38 anos com TDAH, através das postagens que eu fiz no Instagram, nos stories, alguns lances. Ele foi tendo curiosidade e ao ponto de descobrir, né? Então, o Samuel, ele tinha 4 anos, de 3 para 4 anos, quando eu descobri que ele tinha TDAH, que é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então, sendo assim, esse transtorno, ele vem de caráter neurobiológico, as palavras, meninas? Com causas genéticas, caracterizados por sintomas com falta de atenção, inquietação e impulsividade. Então, dessa forma, eu fiz um estudo e estou dividindo com vocês. Dessa forma, normalmente aparece na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a vida. Sabemos que o Deus que nós servimos é muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Sabemos que Ele pode curar os nossos filhos, aquele ente querido que está com essa dificuldade. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que até a cura não vir por completo. Deus usa os médicos, Deus usa medicamento. Eu era super contra. Eu fui passar a dar medicamento para o Samuel, ele tinha de 7 anos mais ou menos, de 6 a 7, porque descobri o TOD nele, tá? Que é um transtorno, o TOD, de compulsividade, é aquele déficit de compulsividade, opositor e desafiador, que vem da onde? Ele se trata de um transtorno caracterizado, pelo comportamento de desobediência. Ou seja, nesse caso, que enfatiza, tem como característica comportamentais desafiar o quê? Regras, figuras e símbolos de autoridade, como os pais, os professores e os responsáveis. Antes de mais nada, que é importante, você, nós sabemos que caso não seja tratado desde cedo, o problema pode se agravar na fase adulta. E nós vamos aprender isso aqui. Amém? Então, nós temos o déficit de atenção, que tem vários relatos, que tem vários comportamentos também, O transtorno. Então, nós vamos juntos levar isso para a nossa vida, para a nossa casa, para ajudar eles e começando a ajudar nós. Se nós não fizermos uma coisa, eu te falo que eu aprendi no meu curso, as pazes com aquilo que os nossos filhos têm, com aquele que nós somos responsáveis têm, nós não vamos conseguir ajudá-los. Bater de frente não vai resolver. Eu luto isso todos os dias na minha vida. Mas o que nós vamos ajudar eles é estudando, é buscando, e buscando força primeiro em Deus e depois naquilo, na medicina, aonde tem para nos orientar. Amém? Eu vou dizendo amém porque amém é aquilo que Deus vai nos dar para poder melhorar. Não importa a sua religião aqui, não importa o que você serve, o que importa é que nós vamos ajudar com fé os nossos filhos, aqueles que nós somos responsáveis, a ter uma vida saudável e uma vida melhor. E a nossa casa passa a ter paz. A minha casa passou muito tempo sem paz. De uns tempos para cá, quis voltar tudo de novo,
mesmo tomando medicação, e eu tenho buscado mais para melhorar. Se começar a melhora por mim, separando as minhas dificuldades, os meus problemas, as minhas ansiedades, as minhas diferenças com os meus problemas, e der um ambiente melhor para os nossos filhos, para o meu filho, eu vou ver a grande bênção na vida dele. E esses dias eu tenho lutado para isso e ele tem voltado a ficar melhor. Então, vamos fazer juntas e vamos ver ali Deus transformar o coraçãozinho de cada um deles, seja a idade que for. Amém? Então, qual que é do transtorno TDAH? Falar muito, apresentar dificuldades em foco, em atividades longas e repetitivas ou que não lhe seja interessante. Eles não gostam de atividades longas e repetitivas, tá? Eles se distraem facilmente por estímulos, né, do ambiente com seus próprios pensamentos. Isso aí é muito importante a gente discernir. Então, como que eu procuro, né, para melhorar? Então, é a combinação de medicamento, psicoterapia, fonologia e em caso que ocorre transtorno na fala ou na escrita. O Samuel, por exemplo, não é na fala, mas o Samuel é na escrita. A professora de português dele sabe dialogar com ele agora, tá? Mas eu lutei muito e tenho lutado até hoje. Por quê? Porque ela consegue entender no desenho, porque ele desenha muito bem, na escrita ela não consegue entender. Então ele faz esse tipo de conjunção com ela e dá muito certo. Então, nós temos que ser orientado para ajudar os professores dos nossos filhos. Isso é muito fato. E aqui no nosso grupo tem neuropsicopedagoga, tem psicóloga, tem pedagogas. Então, o que você tiver de pergunta, o que você tiver como que eu vou dizer, de dúvidas, coloque aí. Se eles, né, vão estudar, vão ajudar nós para poder desenvolver algo especial para a nossa vida, para levar para os nossos filhos. Amém? Elas estão fazendo isso com amor, com dedicação, né? Eu tenho a minha irmã, ela é psicopedagoga, está se aperfeiçoando mais. Então, assim, tem muita coisa legal aí que dá para a gente dividir dúvidas e tudo mais. Amém? E não esquece, tem o transtorno do TEA, que é o do autismo, né? Que é a dificuldade para interagir socialmente, manter contato visual, expressão facial, gestos, expressar próprias emoções. Tudo isso você pode descobrir, tá? E tem outro também que eu achei bem interessante, que eu estou investigando até porque o Samuel de uns tempos ficou bem alterado novamente. E o TOD é aquele que ele não aceita, regras não aceito não, certo? Mas chega um ponto que ele vê que ele consegue distinguir e parar. Depende da sabedoria nossa, tá? Mas o DI, que é o deficiência intelectual. Então aqui fala, né, que a deficiência intelectual é um transtorno de desenvolvimento que atinge cerca de 3 a 4% das crianças, ou seja, a principal característica que o pequeno com DI apresenta é um nível de comportamento e cognição muito baixo no seu nível de idade cronológico. Nós já sabemos que o TDAH e o TOD, ele diminui já 3 anos a menos, de 2 a 3 anos a menos, né, para a parte intelectual da criança. E aqui o DI, ele entra com isso também, né? Então, por exemplo, ele tem 8 anos, a idade apresenta o perfil de comportamento, que cognição, condizente com que uma criança de 4 anos. O Samuel tem esses... Então, eu estou também entendendo isso, que nós estamos tentando descobrir. Eu tenho orado, né? Os meus pastores também têm orado, várias pessoas que, né, têm me ajudado em oração para descobrir o que se há mais. Então, eu até vou levar para a psicóloga isso também, tá? Então, a deficiência intelectual pode apresentar dificuldade como adaptação a qualquer ambiente, demora muito mais para aprender os mesmos conteúdos em comparação com as outras crianças da mesma faixa etária,
Costumam ser extremamente ingênuos, pois não entendem muitas situações do cotidiano, por não conseguirem compreender adequadamente sinais e situações que já eram esperadas de serem entendidas na sua idade. Geralmente são muito dependentes, Samuel é super dependente. Muita coisa ele não é dependente, mas mais coisa dependente do que independente, entendeu? Evitam determinadas atividades e procuram imitar as atividades do outro, porque não consegue elaborar e ter criatividade própria. Isso Samuel não tem muito não, hein, gente? Vamos ver o seu aí. Demoram muito mais para se alfabetizar e para aprender os conteúdos escolares. Também mais ou menos o que ele gosta, ele aprende. O que ele não consegue, não adianta, né? Existem maior risco de sofrerem crises epiléticas, graças a Deus isso não, problemas severos de aprendizagem e dificuldades relacionadas com síndromes genéticas. Vale se alimentar que é imprescindível que essas crianças seja avaliado do ponto de vista pedagógico, psicológico, fonoaudiológico e médico, visto que eles podem ter outros transtornos ou doenças relacionadas. O que esses transtornos possuem em comum? Os primeiros sintomas surgem ainda na primeira infância. Guarda isso. Então, busque mais, né? Se relacione mais, ver comportamento inadequado dos seus filhos e a causa deles, a presença de alguma forma de imperatividade, geram dificuldade de adaptação em novos ambientes e de se relacionar, comportamentos que podem ser confundidos com falta de interesse ou de educação, pode haver dificuldade de concentração ao realizar tarefas domésticas e escolares. Então, são esses. Eu te dei um resumo aqui para você entender o que nós estamos estudando para dividir com vocês. Preste atenção. O Samuel já foi chamado de sem educação, mal educado, de chato, desobediente. Tudo isso eu já ouvi. Ouvi de pessoas que eu não queria ouvir, ouvi. E até eu mesmo já falei, mas eu posso porque eu sou mãe. Em algumas situações. Em algumas palavras dessas, nem todas. Mas eu tenho buscado para não colocar palavras que vai cada vez mais a autoestima cair. Porque o transtorno, tanto do déficit de atenção de hiperatividade, como o opositor, que é o TOD, a autoestima são baixíssimas. Então nós vamos aprender algumas coisas juntas para que eles venham ter autoestima alta. Começa por nós, pais, levando para eles. Que possamos dar um ambiente para os nossos filhos com amor, dedicação e o que os outros pensam. E deixa de pensar, eu tenho aprendido todos os dias. Eu tinha uma vergonha, mas uma vergonha, que eu queria morrer, abrir um buraco e entrar dentro. Principalmente como pastora, né? Mas lá sou pastora lá no altar, levo a palavra de Deus. Mas a minha vida tem dificuldade como a tua. Tem luta como a tua, se não for até maior, por poder carregar tanta carga, né, junto. Mas eu tenho colocado no meu coração o que as pessoas pensam, não importa mais, em nome de Jesus, porque eu quero fazer que o meu filho tenha uma vida melhor, como o seu também, e como aqueles que você é responsável, tá bom? Comente aí, se você tem mais pessoas que você conhece, fale comigo, a gente coloca no grupo e juntos somos mais fortes. Pais atípicos de filhos atípicos. Pais ajudando os pais. E vamos ver Deus operando nas nossas vidas. Beijo no teu coração. Até a próxima.